Graça e paz, amém, irmãos? No Evangelho segundo João, nos diz assim, versículo 1, que todos sabem de cor, nós todos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E com esse versículo, nós só temos que estar agradecendo por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por esse Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós precisamos estar agradecendo ao nosso Deus por Jesus Cristo ter vindo aqui para um dia, Ele ali na cruz do Calvário, derramando o teu sangue precioso, pudéssemos assim estar nos remindo, pudesse estar trazendo, salvando o homem a qual Deus tanto amou. Vamos agradecer o nosso Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui nesta manhã, juntos para louvar, para exaltá-lo na beleza da sua santidade, amém? Eu vou pedir a nossa irmã Júlia que ore a Deus nesse instante, colocando o culto diante do Senhor, e que tudo que for feito aqui, que seja feito para a honra e glória do nome do nosso Deus. Lemos da palavra do nosso Deus e nós vamos abrir as nossas Bíblias para fazer a leitura de alguns versículos no Evangelho de João mesmo, João 1. E nós vamos estar assim fazendo a leitura do 29 até o 34. Evangelho de João 1, de 29 a 34. Todos encontraram? Amém? Amém. Vamos fazer a leitura juntos, que está aqui no retroprojetor da... Eu mesmo, não terminou, o 34, né? Eu mesmo tenho testificado que este é o Filho de Deus. Me perdoe, irmãos. Vamos agradecer pela palavra. Eu estarei orando nesse momento. Senhor nosso Deus, soberano e eterno Pai, graças te damos, ó Deus, por estarmos aqui na tua casa nesta manhã, juntos para prestarmos um culto a ti. Obrigada, Senhor, pela sua misericórdia que se renova sobre nossas vidas nesta manhã, Senhor. É a causa de não sermos consumidos. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigada por
por essa palavra que acabamos de ler nesse instante. Graças te damos, ó Deus, por ter enviado Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário para nos salvar. Muito obrigada por este tão grande sacrifício, Jesus. E que nesta manhã nós possamos, em teu próprio nome, aprender mais e mais de ti, para que assim nós possamos estar procurando te servir melhor na beleza da tua santidade, Senhor. Obrigada por estes que já se encontram aqui, estejam trazendo, guardados por ti, embaixo da tua santa proteção, aqueles que estão a caminho. E ainda lhe pedimos também pela vida do pastor Valdete, que o Senhor possa usar o teu servo nesta manhã e que ele possa ministrar a tua palavra, aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor, de ti e aprender mais e mais do Senhor. Muito obrigada por tudo. Continua fortalecendo os nossos irmãos que estão em seus lares, restaurando-lhe a saúde e cada dia mais fortalecendo na graça e no poder de Deus. Muito obrigada por tudo, Senhor. Eu oro agradecida no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém, Senhor Jesus. Podeis assentar, igreja. Como nós acabamos de ler, quando os fariseus enviou aqueles para poder saber de João, quem era João, que estava ali evangelizando, falando, do Senhor Jesus que viria, e ele testificando que ele não era o Cristo, mas que ele foi enviado por Deus para poder estar falando que Jesus viria. Então, no dia seguinte, João Batista, ele viu o Senhor Jesus. E ele grita, como o pastor cansa de dizer aqui para nós, que com certeza ele deve ter dado um brado, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro que veio sem pecado nenhum. Um cordeiro que veio para ser imolado, não como se imola cordeiros por ali, por aqui, não, de maneira nenhuma. Esse cordeiro, ele veio de uma maneira especial, preparado por Deus. Esse cordeiro que veio com a missão de ser humilhado, esbofeteado, de ser praticamente, a gente pode falar, uma carne rasgada. A Bíblia nos relata isso, que esse cordeiro, ele sofreu e não abriu a sua boca. Sofreu de tal maneira, irmãos, que a gente não pode nem imaginar como esse cordeiro, ele foi dilacerado pelo meu pecado, pelos nossos pecados. Verteu um sangue inocente, um sangue que verteu na cruz do Calvário para nos dar um dia vida e vida eterna, para tirar sim do homem, tirar de nós o pecado, que o homem um dia veio não para pecar, mas infelizmente ele caiu. E o Senhor nosso Deus, lá no princípio, como nós lemos o versículo 1, lá no princípio ele estava com Deus, e ele é Deus. E ele veio ao mundo para um dia estar assim, remindo da gente todo o nosso pecado, tirando de nós todo o pecado. Que sacrifício tremendo! Eis o Cordeiro de Deus, que quem deveria, irmãos, estar em todo o sofrimento seríamos nós. Mas Deus, como a palavra também em João nos ensina, que Deus nos amou de tal maneira que enviou Jesus Cristo. Oh Deus, obrigada por isso. Obrigada, Jesus, que cada dia mais nós possamos estar olhando para o Senhor, olhando para essa palavra e aprendendo que esse Cordeiro santo e bendito, que não merecia morrer, ele foi imolado por nós. Ele foi sacrificado por nós, e nós devemos estar cada dia mais atentando e dando graças a Deus, porque o Senhor teve misericórdia e tem misericórdia, e Ele nos amou, que enviou Jesus Cristo. E nós verdadeiramente não temos palavras para poder estar agradecendo a Deus por esse tão grande sacrifício. Amém, irmãos? Vamos abrir o nosso cantor cristão no hino 123.
123. Bendito Cordeiro. Amém, irmãos? É isso aqui que o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo faz. Nos tornar mais alvos do que a neve. E olha que brancura é a neve. Isso não é porque eu já vi, não.
mas é porque eu vi na televisão de que ela é muito alvinha. E pode acreditar que Cristo nos torna muito mais alvo do que a neve. E é isso que o sangue de Jesus, vermelho como carmesim, nos torna mais alvo que a neve. Isso se eu der verdadeiramente lugar, para que eu possa ser verdadeiramente transformada. E como nós precisamos, irmãos, a cada dia buscar do Senhor, para que esse sacrifício não venha se tornar em vão. Para que esse grande sacrifício não se torne uma mera palavra, ou então aquilo que a gente lê de mês em mês, ou ouve de vez em quando. Não, a gente tem que fazer isso todos os dias de nossas vidas, todos os momentos de nossas vidas, ler e aprender e ter certeza e ter essa convicção de que o sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, ele nos torna verdadeiramente muito mais alvo do que a neve. Vamos agradecer mais uma vez ao Senhor. Vamos orar. Eu ia louvar, não vou porque não deu certo, mas nós vamos estar nesse instante dando a oportunidade. Não, primeiro orar. Eu vou pedir a Ezequias Neto que ore ao Senhor, agradecendo a Deus por Jesus Cristo, o nosso Salvador. E depois da oração, a equipe de louvor já está com a oportunidade. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Vamos nos colocar de pé e juntos adorar o nosso Deus, o único que deve ser exaltado, Senhor dos senhores, o Deus dos reis, Rei dos reis, nosso Senhor Jesus Cristo. Morreu naquela cruz para nos salvar.
Graças nós damos ao nosso Deus por esse sangue, por esse alto preço pago na cruz do Calvário, para que um dia eu, você, nós pudéssemos estar não só com essa comunhão de irmãos, mas assim, ensinando outros lá fora que o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, ele tira o pecado seu, o meu e de toda a humanidade. Amém, irmãos? Irmãos, nós devemos continuar a estar orando pela nossa campanha de missões. Temos um alvo a levantar. Temos um alvo a levantar. O alvo, ele não foi estipulado, ele não é fixo, mas uma coisa é certa, é um alvo feito de amor, feito por você. Eu preciso estar contribuindo, e em nome do Senhor Jesus, nós precisamos estar levantando esta oferta para que ela possa chegar no campo e fazer diferença na vida dos nossos irmãos que estão lá, levando a palavra do Senhor Jesus. E que também a junta venha e está também realizando os alvos levantados, porque essa oferta, ela tem uma direção, a direção de levar obreiros para o campo, em primeiro lugar. E também de estar abrindo novos campos para que a palavra do Senhor possa ser divulgada. Vamos estar tentando, vamos mais uma vez colocar diante do Senhor, como aqui o Senhor nosso Deus, Ele tem nos ajudado. E esse ano, essa oferta não vai ser diferente. Vamos estar contribuindo com amor, amém? Vamos orar por missões, vamos estar também orando pelas famílias enlutadas. É sabido pelos irmãos, né, que o Senhor convocou para si a vida de Erzen Guzmão, o prefeito de Vitória da Conquista, amado por alguns e também, né, mais ou menos odiados por outros quando se trata de política. Mas para Deus não tem politicagem. Para Deus existe um ser humano, existe uma vida. E como foi dito que ele aceitou o Senhor Jesus Cristo, e pelo que foi relatado, com certeza ele deve estar na glória junto com o Pai. E nós precisamos lembrar da família que ficou aqui enlutada. Lembrar também por conquista, lembrar de orar por conquista, porque agora vai estar sobre a direção de uma candidata, o primeiro feito em Vitória da Conquista, creio eu, uma mulher prefeita em Conquista. Vamos orar para que ela também possa estar pedindo em primeiro lugar a direção de Deus, para que assim, aquilo que foi planejado possa ser concluído para a honra e glória do nome do Senhor. O irmão Lázaro também foi convocado para a eternidade. Ele também foi convocado para a eternidade. E aí, resta agora também a igreja a qual ele pastoreava, continuar levando o legado de Lázaro aqui na terra, que era de falar, que era de levar o testemunho que ele deu aqui para outras pessoas. E que assim, outras vidas, através daquele testemunho, possam estar também rendendo aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar, vamos estar lembrando de orar, irmãos, porque também não foram só essas duas vidas. Quantas vidas foram ceifadas pela Covid nessa semana? E vamos se saber de ontem para hoje. Vamos lembrar de todos esses enlutados. E vamos agradecer a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos dado todo o livramento. Amém? Nesse momento a palavra está com o pastor Valdete. Graça e paz, amados. Amém? Como a irmãzinha falou, nós estamos em campanha de missões mundiais. É algo muito importante pelo qual nós devemos estar orando, intercedendo a Deus pela vida dos missionários, né?
Nós temos um tema nessa campanha de 2021, que é Viva o Poder de Transformar. Nós vamos estar falando esse tema. E depois nós vamos estar falando da nossa divisa, que é 2 Timóteo 1, versículo 7. Primeiro vamos falar o nosso tema. Vamos lá? Viva o poder de transformar. Nós vamos falar mais bonito, porque quem está em casa depois assistindo precisa também ouvir esse tema e participar conosco. Então nós vamos falar mais uma vez esse tema. Vamos? Viva o poder de transformar. E a nossa divisa que se encontra em 2 Timóteo 1, versículo 7. Nós vamos estar lendo agora nesse momento. Vamos lá? Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém? Nós devemos estar envolvidos nesse poder de transformar, porque o nosso Deus, ele é transformador. As vidas que eram perdidas, quando aceitam o Senhor Jesus, são transformadas, né? Está aí o testemunho do irmão Lázaro, que não deixa mentir para ninguém. Tantas outras vidas foram transformadas pelo poder do Senhor Jesus. Então, Jesus é transformador, o poder dele é transformador. E nós devemos estar vivendo, amados, cada dia mais mostrando o amor do Senhor, mostrando uma vida de alegria completa, uma vida de coragem, uma vida de fé verdadeira, uma vida que nós, a cada momento, podemos vivenciar o dom de Deus, as misericórdias de Deus sobre nós, né? E que nós possamos estar vivendo cada vez mais e mais também, sendo gratos a Deus pela sua misericórdia infinita sobre nós, que nos deu esse poder de transformar também vidas através do nosso testemunho. E é isso que os missionários estão fazendo nos campos, transformando, mostrando ao mundo a transformação que Jesus fez na sua vida e também mostrando ao mundo o poder de Jesus. Vamos estar orando pelas pessoas nos lugares tão diferentes e distantes que nós não podemos ir, e que tantos missionários estão ali sofrendo perseguições, dificuldades através dessa pandemia, mas eles estão ali falando do amor de Deus. Que nós possamos estar orando por essa campanha de missões e também ofertando, né, para que a gente possa estar mandando uma oferta para a Junta de Missões Mundiais, para que nós possamos estar ajudando essa campanha, para que mais almas possam ser rendidas aos pés do Senhor Jesus. Amém? Eu vou estar orando nesse momento agora. Senhor amado, glorioso Pai, muito obrigada, Senhor, porque estamos aqui na Tua casa nessa manhã, louvando e bendizendo o Teu santo nome, porque Tu és digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor. Pai amado, nesse momento nós colocamos em Tuas mãos a vida dos missionários, a vida da Junta de Missões Mundiais, todos aqueles que estão colaborando, Pai, e trabalhando em prol dessa campanha. Tu podes estar abençoando cada missionário, Senhor, cada família, onde quer que eles estejam nesse momento, Pai. Tu podes estar guardando, protegendo, Senhor, e que nós aqui também, onde estamos, possamos estar fazendo missões, testemunhando, contribuindo, Senhor, que Tu possa estar nos ajudando. Abençoa a vida de cada irmão que aqui está nessa manhã, de cada família aqui representada, aqueles que estão nos seus lares também, que possam estar sendo abençoados por Ti, Senhor, como o Senhor tem nos abençoado em todo o tempo. Obrigado pelos livramentos, pelas bênçãos recebidas, Senhor, pela saúde. Pai, muito obrigado pelo Teu grande amor por nós. Nos dá, Senhor, um dia de paz, guardados, protegidos por Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças e paz, amados. A palavra de Deus nos diz na primeira carta de São Pedro, capítulo 2, verso 21. Porque para isto também foste chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-vos exemplo, para que sigais as suas pisadas. Amém. Pedro está falando do compromisso de Deus, do que Jesus faz na vida, e ele está dizendo, vocês foram chamados para seguir os passos de Jesus. Seguir os passos de Jesus implica em uma vida de comunhão real com Ele. Andar sempre em sua presença, fazendo sempre aquilo que é do seu santo agrado. E a nossa palavra de boas-vindas a todos amados aqui presentes nessa manhã. Temos uma reunião pequena, alguns que sempre congregam conosco não estão aqui presentes. Mas nós havemos de admitir e agradecer a Deus pela sua presença aqui conosco. Graças a Deus, porque Deus moveu seu coração para estar aqui na casa dele,
nessa manhã. E isso é maravilhoso, tá? Certamente que a alegria do Senhor deve estar enchendo seu coração, porque o testemunho que nós temos lá do grande Davi, o homem de Deus do passado, ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E os parabéns a você que está aqui, porque a Bíblia, Deus em sua palavra diz que vale mais um dia na casa dele, dos átrios do Senhor, do que em outra parte 1000. Quer dizer, um dia aqui vale mais do que 1000 dias lá fora. E isso é muito importante. Então, esse pouco tempo que nós temos disponível aqui, devemos fazer bom uso desse tempo, glorificando a Deus, agradecendo a Deus, louvando a Deus, porque Ele é bom e na sua infinita bondade e misericórdia, Ele nos deu essa oportunidade. Valorize isso em sua vida e louve a Deus por isso, porque foi Ele que nos deu esse privilégio de estar na sua casa de oração nesta manhã. Graças a Deus. Nós louvamos a Deus porque estamos nessa campanha missionária, esperando de Deus, através dos irmãos, que cada um esteja dando o seu melhor para essa obra de Deus. Deus seja louvado e que nós possamos contribuir de uma forma eficiente para que os missionários que estão lá nos campos sejam, amados, também cobertos suas despesas e que eles possam estar servindo a Deus de coração e que muitas vidas sejam alcançadas através do trabalho deles, né? Essa manhã nós temos também a celebração da Santa Ceia do Senhor e nós louvamos a Deus por esta oportunidade. Nós vamos cantar para o louvor do nosso Deus o hino 46 do nosso cantor cristão. Enquanto nós louvamos a Deus com esse cântico do hino 46, que fala da transformação que Jesus operou em nossas vidas, você que trouxe o dízimo do Senhor, qualquer outra contribuição, deve colocar aqui nesse gasofilaço ao lado da mesa do Senhor. Hino 46, cante com alegria, louvando a Deus. Eu peguei o pecador, morre do meu Jesus, graças a você, Senhor, a merecer, Senhor.
pelo poder de Jesus, sabe muito bem o quanto isso é importante e como diz a mensagem do hino, né? Quando eu perdi o pecador e estava tão distante do Senhor, a minha achava sem vigor, a próxima a perecer. E nesse estado, Cristo se manifesta e me transforma. E isso mediante a minha fé, é claro, mediante a fé de cada um. Porque essa transformação que Jesus opera é mediante a nossa fé, a nossa confiança nele, a nossa esperança nele. Quando nós, pecadores, depositamos nele toda a nossa vida, mediante a nossa fé, confiança e esperança, então ele opera com essa transformação na nossa vida. Por isso, o apóstolo Paulo foi também uma pessoa, um santo Tarso, que foi também uma pessoa transformada. Agora, como o apóstolo Paulo, ele já dizia, porque se alguém está em Cristo, nova criatura. E eis que tudo se fez novo. Então, qual a atitude desses transformados? Dessas pessoas que foram transformadas por Jesus? Elas querem viver agora para Ele. É o que diz segundo a estrofe do hino. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, do seu amor cantar. A mensagem transmitia aos que perdidos são. Venham todos, essa é a mensagem. Venham todos já fruir a salvação. A salvação está preparada. Jesus pagou alto preço para conquistar essa salvação para nós. De maneira que todo aquele que é salvo, foi transformado, deve atentar para essa realidade e deve viver essa transformação para a glória do Senhor. Então, nós ouvimos na palestra do irmão Aldenise, na última sexta-feira, ele tratando o assunto lá sobre a vida com Cristo, ele citou 3 pontos importantes, que ele falou que o que é a isca que é usada para ter as pessoas a Cristo, né? O Espírito Santo trabalha a vida das pessoas, leva as pessoas a reconhecer que são pecadores, que estão arruinadas sem Jesus. Então elas vêm para Jesus. Usou uma expressão grega lá, hamartia, que é a pessoa reconhecer que está em pecado, como pecador está perdido, e ele precisa vir para o Senhor. Depois, no outro termo lá, que as pessoas vêm para a igreja, para Jesus, mas que se apega a outros tipos lá de crenças, etc., e não são fiéis a Deus, não chegam a afirmar em Jesus. E por isso tantos voltam atrás. Inclusive, na palavra dele, ele citou lá um número de cerca de 40 milhões de pessoas que viviam nas igrejas e hoje estão no mundo. 40 milhões, isso antes da pandemia. 40 milhões de pessoas que já passaram pela igreja e hoje estão no mundo. Dentre eles, tem alguém aqui também em nosso meio, né? Então, por quê? Porque as pessoas não passaram pela conversão, vieram para a igreja. Mas a igreja não tem o poder de transformar. Só quem transforma é Jesus. Então, os que se achegam para Jesus, a igreja é o campo de trabalho onde você vem para prestar sua adoração a Deus, prestar o seu serviço a Deus, reconhecendo que Jesus pagou alto preço pelo resgate de sua alma. E você que se entregou a Ele, porque foi transformada pelo poder dEle, então você vem para adorá-lo. Mas o seu compromisso básico é com Jesus. Quando você vê um membro da igreja afastando, pode saber que aquela pessoa não passou pela conversão. Ela não nasceu de novo, porque ela não experimentou Jesus na vida. Então é preciso que haja uma entrega incondicional da vida ao Senhor Jesus e um compromisso de andar com Jesus. Não é só falar que anda com Jesus, mas andar com Jesus. E quem anda com Ele é, sem dúvida alguma, uma nova criatura. Nós vamos orar nesse momento. Pai, nós rendemos a nossa gratidão ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor Jesus fez por nós na cruz. Mas também rendemos a nossa gratidão por aquilo que Ele está fazendo nesse exato momento, porque Ele está à tua direita para interceder por nós. Louvado seja o teu nome por teu tão grande amor para conosco.
A tua palavra diz que o Senhor olhou do céu e viu as pessoas desgarradas como ovelhas sem pastor. Então enviou o Senhor Jesus para buscar e salvar-nos. Glória ao teu nome, porque nós fomos alcançados por essa graça divina revelada em Jesus e porque o Senhor nos transformou. Podemos cantar, ó Deus, firmemente e alegremente, que Jesus me transformou. E Jesus continua transformando vidas daquelas pessoas que se achegam para Ele e que são por Ele lavadas no seu sangue e transformadas pelo seu poder. Obrigado, Pai, pela bênção desse novo dia. Obrigado pela bênção de estar aqui na tua casa de oração, louvando o teu nome e bendizendo a ti. Obrigado, Senhor Deus, pelos dízimos do Senhor que foram enviados, que agora foram depositados para a glória do teu nome, Pai. Ó Deus, nós te agradecemos pelos dízimos entregues no decorrer da semana que passou. Muito obrigado, Senhor Deus. Continua sustentando a igreja em tuas mãos e abençoando-a cada vez mais, para que ela se dedique mais e mais a ti e se consagre ao Senhor. Fala pela tua palavra aos nossos corações, que a tua palavra é a palavra viva e eficaz, palavra poderosa que tem o poder de transformar vidas. Muito obrigado, Senhor, por todos os teus benefícios e por todas as tuas bênçãos para conosco. Obrigado pelas pessoas aqui presentes. Obrigado por aquelas que estarão nos ouvindo lá em seus lares. Abençoa cada família, meu Deus. Abençoa cada vida. Abençoa a membresia desta congregação. Seus conversos, ó Deus. Ó Deus, esteja compadecendo de cada um, firmando-nos no Senhor e na força do seu poder. E compadecendo também, Senhor Deus, daqueles que estão, ó Deus, ainda distanciados. Nós pedimos que o Senhor esteja estreitando os laços e atraindo cada vida para ti, Senhor. Que, Senhor, nossos idosos estejam fortalecendo. E, Senhor, nós pedimos que tu estejas, meu Deus, confortando e consolando as famílias enlutadas, entre elas a família do nosso prefeito Ezio Guzmão, Senhor. Família do irmão Lázaro, não só desses cujos nomes estão citados, mas de tantos outros, milhares de pessoas que perderam entes queridos. Continua nos preservando e nos fazendo uso da nossa vida como instrumento do Senhor, para que o teu nome seja exaltado, glorificado, honrado, proclamado através das nossas vidas. Obrigado pela campanha de missões, continua abençoando. Obrigado pelas ofertas que têm sido entregues. Ó Deus, que possamos até o segundo domingo, no mês que vem, ter um alvo razoável, uma oferta vultosa para a glória do teu nome. Deus, continua abençoando os missionários em seus campos, continua nos abençoando aqui, cada um de nós como missionários do Senhor. Eu oro em nome do Senhor Jesus, amém, graças a Deus. Muito bem, nós vamos à palavra de Deus para a nossa meditação, fala meditação, aprendizado. Efésios capítulo 2, versos 11 em diante. Efésios capítulo 2, dos versos 11 a 22. Abra a sua Bíblia, se puder, fique de pé, reverenciando a palavra, e vamos aprender do Senhor, vamos ser, meus amados, instruídos e abençoados com a santa palavra de Deus em nossos corações e em nossas vidas. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11, é um texto conhecido nosso. Na minha tradução, o texto anunciado assim nos diz: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos pactos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo
chegaste perto, glória a Deus. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, assim fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela matado a inimizade. E vindo, ele evangelizou paz a vós que estavais longe, e paz aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim, pois, já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Amém. Vamos orar pela palavra. Eu vou solicitar a Josué para dar graças a Deus pela palavra. Amém. Obrigado. Obrigado pela palavra ali do pastor que irá passar Sim, meu Deus. uma palavra para nós, mais Sim, fiel, Pai. entender melhor o que o Senhor está passando para nós e vivenciarmos a cada dia as suas palavras. Amém. Louvamos o teu nome. Eu te peço a em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Não vamos ouvir o Seja Luz, que está desfalcado, mas está vivo. Graças a Deus. E 43. Uma vez que não chegou, agora que Cátia mandou usar, não se faz presente porque está trabalhando hoje. E quando nós cantamos, você ora, dê graças a Deus por nossa vida e nos ajude em oração. Quatro, três, 41.
Amém. Graças a Deus. Que a mensagem desse hino maravilhoso para nós. Amados, vamos atentar para a palavra do Senhor que nós ouvimos aqui e tirar lições necessárias dessa palavra para as nossas vidas. É claro que a nossa atenção à palavra precisa estar inteiramente focado na palavra de Deus, atentando, amados, para o que Deus tem a nos ensinar através desse texto. O versículo 11 começa com essa expressão: lembrai-vos. Lembrai-vos de que noutro tempo, outrora, lembrai-vos que outrora, vós gentios na carne, chamados em circuncisão, pelos que na carne chama circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, sem Deus, alheio aos pactos da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Ou seja, inteiramente perdidos. Lembrai do estado em que estavam as vossas almas, quando vocês encontraram com Cristo. É isso que Paulo está falando. Ele está falando dos versos, Paulo não, Deus falando através de Paulo. Dos versos 1 ao verso 10, ele está falando e exaltando a misericórdia de Deus para com os seres humanos. Começando com o verso 1, dizendo assim: Ele vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então a nossa condição era uma condição terrível, condição de seres perdidos, de almas condenadas ao inferno, de almas sujeitas à condenação da ira vindoura. Inferno está adiante. Então lembre desse estado em que vocês estavam. Esta é a primeira lembrança que deve estar sempre presente na vida de qualquer pessoa que tem um compromisso com Cristo, qualquer pessoa que foi alcançada pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus e pela salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Lembrai-vos disso. Lembrai-vos desse estado terrível em que vocês encontravam, que à medida que você reconhece o estado que você estava, você vai valorizar mais aquilo que Cristo fez por você, a obra redentora do Senhor. Mas, amado, é uma situação terrível, porque nós sabemos, pela palavra que nos ensina, que a pessoa que está sem Cristo na liderança da vida,
sem Cristo como Senhor, sem Cristo como Salvador, essas pessoas estão arruinadas, estão condenadas. E a Bíblia declara isso lá em São João 3,18, que a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, a luz é Jesus, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Então eles preferiram continuar na prática do mal, na prática do erro, e desprezou aquele que veio libertá-los, que é Jesus Cristo Senhor. E porventura não tem tantos outros despertando hoje, esses 40 milhões que voltaram atrás. É evidente que eles desprezaram ao Senhor, eles voltaram atrás. E quando a pessoa volta atrás, amada, está atraindo condenação para si, porque sem Cristo não há salvação. Quem renuncia a Cristo, a Bíblia diz que é passível de ser condenado por duas ou três testemunhas. Em Hebreus capítulo 10, que aquele que, tendo recebido, sendo lavado no sangue, depois voltar atrás, é digno de ser punido, muito mais digno de ser punido, porque quando alguém transgredia a lei de Moisés, era morta pelo testemunho de duas ou três testemunhas. E lá o texto, o escritor aos Hebreus está dizendo: julgai vós de quanto mais severo castigo serão aqueles que, tendo pisado ou calçado o sangue da aliança, voltam atrás. E aí Pedro usou essa figura para dizer que é como o porco que volta para a lama, depois lavado, volta para a lama, e como o cão que vomita e volta a ingerir o vômito. E o estado espiritual é de perdição total. Então, amado, essa era a nossa situação, mas porque nós não conhecíamos a Jesus. Mas quando na graça de Deus nós tomamos conhecimento de que Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo salva, só Jesus liberta, só Jesus capacita com a graça a vida dos que eles são fiéis, então nós cremos em Jesus, nós entregamos em Jesus. Eu lembro que quando eu estava preso pelo jugo da religião sem Cristo, eu estava escravizado e era ignorante às verdades eternas. Mas o dia que Deus moveu meu coração, eu vim a crer, vim a confiar e esperar somente em Jesus, nosso eterno Salvador. Segunda lembrança, amados, que devemos ter, que o texto diz aqui, é que nós devemos lembrai-vos do que Cristo Jesus fez por vós. Versos 13 e 14 diz assim: amados, mas vós, ou melhor, o 13, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, glória a Deus. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Que obra tremenda essa obra que Jesus Cristo fez. Primeiro, nos aproximar, nos trazer para junto de Deus, através dele, porque ninguém vê o Pai senão por mim, de Jesus. Então Ele nos trouxe, Ele fez uma obra tremenda através do seu sacrifício lá na cruz do Calvário, onde Ele deu-se a si mesmo em resgate pelas nossas almas, graças a Deus por isso. Então lembrem disso, lembrem do que Jesus fez, lembrem que Ele pagou um alto preço para resgatar vocês, para trazer vocês para perto de Deus, porque antes vocês estavam longe. Ah, amados, é preciso que nós reflitamos muito, meditemos muito nisso que Jesus fez. E quando você passa a refletir nisso, nessa realidade, dessa obra de Jesus, você vai chegar ao ponto de converter-se a Jesus. Que a maioria não chega porque não pensa nisso, não pare para meditar, para refletir nisso que Jesus fez, do alto preço que Ele pagou. E Ele, além disso, eu quero destacar alguns tópicos aqui dessa obra de Cristo. Primeiro, foi nos trazer para perto de Deus, porque Ele derrubou a parede de separação. Ele desfez as inimizades. Você estava em inimizade contra Deus, porque você transgrediu os preceitos de Deus. Havia uma lei havia um processo na lei de Deus que estava condenando você.
uma cédula de condenação, a Bíblia fala sobre isso. Por causa das suas transgressões, por causa das minhas transgressões, por causa dos nossos erros, e por isso nós não devemos viver errando, temos que combater o erro. Havia esse processo de condenação na lei de Deus. Mas a Bíblia nos ensina que quando o pecador se arrepende, se entrega a Jesus, ele pega esse processo de condenação, crava na cruz e cobre com o seu sangue. Cobre com o seu sangue. Glória a Deus por isso. Depois a palavra vem e diz, agora pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Note bem isso, é para quem está em Cristo. Não é quem fala de Cristo, não é quem não quer compromisso com Cristo, mas é quem está em Cristo. Não há condenação. Graças a Deus, porque Cristo tirou a condenação. Cristo cobriu o processo com o seu sangue, desfez a inimizade, quebrou a parede de separação e nos conseguiu agora um acesso livre à presença de Deus, nosso eterno Pai. A palavra disse que essa inimizade foi desfeita, verso 16, pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela matado a inimizade. Ele veio, evangelizou paz, a vós que estava perto e a vós que estavais longe. Ele ministrou a paz, ministrou a graça, ministrou o perdão, ministrou a reconciliação com Deus. E aqui, meus amados, nós vimos em Efésios, ou melhor, em 2 Coríntios 5, mostrando esse fator da reconciliação. O que Cristo fez para nos reconciliar. O texto diz, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. E o verso 18 diz assim, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus. E pôs em nós a palavra da reconciliação. Então nós somos portadores da mensagem de reconciliação. Devemos dizer ao mundo, devemos dizer às pessoas, olha, Cristo te ama, reconcilia com Ele, vem para Ele, arrependa dos seus pecados, chegue-se para Ele. Venha ser uma nova criatura, porque Cristo transforma. Que obra tremenda essa que Jesus fez. Lembrai-vos, terceiro lugar, daquilo que Ele, da nova posição que Ele te concedeu. Lembrai do que Ele fez, lembrai agora da tua posição, como pessoa comprometida com Cristo, como vida nas mãos do Senhor Jesus, como vidas que vivem para glorificar Jesus, para exaltá-lo. Versos 19 em diante. Assim, pois, já não sois mais estrangeiros nem forasteiros, antes sois cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados, fundamentados no firmamento, no fundamento apostólico e dos profetas, no fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Jesus Cristo a principal pedra de esquina. Você está fundado em Cristo, você está firmado em Jesus, porque Ele pagou alto preço por você, e porque Ele te chamou, Deus, para perto de Deus. Lembre-se disso, fundamente mais. Você não é mais um escravo do pecado, você não é mais um forasteiro, você não é mais uma pessoa distanciada, você está perto. Hoje você é um servo, uma serva do Senhor. Dê glória a Deus por isso. Ora, amados, atente para essa realidade. Atente para essas realidades. Quem está em Cristo está salvo. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Lembre-se disso. E viva essa vida cristã ativa, comprometida com o Senhor. Viva para a glória de Deus. Viva para o louvor do nosso Deus e Pai. No nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Nós vamos, amados, agora à celebração da Santa Ceia do Senhor. E lembrando os irmãos que a Santa Ceia é uma ordenança do Senhor para a sua igreja. Essa igreja deve estar atenta e deve também louvar e bendizer o Senhor
Por isso que ele ordenou para nós, louvando o seu nome, bendizendo a ele, porque, como dizia o salmista, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres, né? Graças a Deus. Por causa disso que ele fez por nós, nós estamos alegres, louvamos o nome do Senhor. Por isso, o mau humor não tem poder sobre nós. Só a alegria deve permanecer e prevalecer em nossos corações. Fazer a vontade do Senhor, nos alegrar no Senhor. Quando Deus se alegra conosco, quando nós andamos na verdade, Deus se alegra conosco. E quando Deus se alegra conosco, essa alegria do Senhor é a nossa força. A palavra nos instrui, dizendo que Cristo instituiu a Santa Ceia, e esta Santa Ceia é constituída de dois elementos principais, do pão e do vinho. Esse pão é o símbolo do corpo do Senhor, que por nós foi moído lá na cruz. Por nós foi moído na cruz. E esse vinho é o símbolo do seu sangue, que foi por ele derramado lá, por amor de todos nós, para que mediante a nossa fé nesse Jesus que Deus se assumiu por nós, nós possamos ser, meus amados, lavados, santificados, purificados e cada dia vivendo essa nova vida. Lembre-se, eu gosto sempre de fazer esse lembrete, os membros da igreja deverão participar da Santa Ceia. Hoje não temos ninguém de fora aqui, só mesmo a membresia e família. Cada membro da igreja deve participar. E a necessidade de você participar é uma maneira de você comungar, ou seja, você comer o pão, que é o símbolo do corpo de Jesus, e beber o sangue, que é o símbolo do seu, beber o vinho, que é o símbolo do seu sangue, por nós foi derramado lá na cruz. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica todo pecado. Você que ainda não se batizou, você que não chegou ainda para o batismo, lembre dessa necessidade. Jesus Cristo disse: quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não tem vida em si mesmo. Ele está dizendo que não tem vida ativa, transformada, vida nova. Então, essa forma de você demonstrar o seu amor é também dizendo para o Senhor: eu estou pronto para receber o batismo, que é, meus amados, também a sua identificação com Jesus. Então, procure estabelecer um tempo para você ser batizado o mais rápido possível, desde que você esteja convicto de que deve entregar-se a Jesus e servir a Jesus de coração. Tá? Aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê é condenado, disse o Senhor Jesus. A Bíblia fala da necessidade de um autoexame. A Bíblia fala da necessidade de um autoexame. Então, o texto sagrado diz assim: examine-se o homem a si mesmo, antes de comer esse pão e tomar esse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, ou seja, sem se auto-examinar, sem se auto-posicionar, come para a própria condenação. Se você consta que há erros na sua vida, arrependa aí. Confessa ao Senhor, peça perdão, que o Senhor perdoa. É um versículo que eu gosto demais quando eu estou nas minhas reflexões, meditações. É o Salmo 103, o versículo 3. Os dois primeiros você conhece, diz assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz o 2, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Agora o terceiro diz assim: é Ele quem perdoa as tuas iniquidades e quem sara as tuas enfermidades. Ah, meus amados, como isso é profundo. Deus perdoa. Deus é perdoador. Louvado seja Deus. Em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Então dê graças a Ele por isso, peça perdão que Ele perdoa. Mas para que o pecado seja perdoado, é preciso haver a confissão a Deus. Você não vai confessar a homem, não. O catolicismo bota lá os fiéis, que eles chamam fiéis, para confessar ao líder. Vai confessar o líder, vai para o confessionário. O líder está lá dentro, você chega, ajoelha, se benze e confessa. Não é isso. Aí quem vai confessar ao homem, ao líder religioso, no caso do padre, ele vai com todos os pecados que ele tem e volta com mais um, que é o de se prostrar diante do homem e confessar o homem. Mas a Bíblia diz assim, se confessarmos os nossos pecados, se ele refere a Deus, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Glória a Deus por isso. Então faça isso, não deixe o pecado impedir de você participar da bênção do Senhor, da Santa Ceia. Mas confesse seu pecado a Deus e com a consciência tranquila, com a certeza do perdão, participe da Santa Ceia. Nós vamos orar. Pai, muito obrigado por nos conceder esse privilégio de poder, diante de Ti, na Tua casa de oração, celebrar essa ordenança divina do Senhor para nós, a Santa Ceia do Senhor. É uma celebração que vive, ou tem como objetivo, manter presente em nossa memória e em nossas vidas aquilo que o Senhor fez por nós, o seu sacrifício na cruz do Calvário. A palavra diz que cada vez que nós assim fazermos, estaremos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Esse é um memorial do Senhor para nós. Glória ao Teu nome. Abençoa aqueles amados que aqui estão, que vão participar, meu Deus. Tome em Tuas mãos, que a vida deles seja ricamente abençoada, a vida de todos nós. Sejamos fortalecidos com as práticas da doutrina santa do Senhor. Ó Deus, nós oramos que o Senhor esteja atraindo para si os que estão distanciados. Que o Senhor esteja curando os enfermos, fortalecendo os fracos, levantando os caídos, meu Deus, dando ânimos aos desanimados, alegria àqueles que estão tristes, meu Deus, confiança inabalável no Senhor e uma esperança viva. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, está fazendo e vai fazer por nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Antes da celebração, você já sabe, já tem participado, as embalagens aqui, que você vai tirar com carinho, pegar o seu pão primeiro, ingerir, e depois, então, o cálice do Senhor. Jesus Cristo, ao celebrar a Santa Ceia, ou ao instituir a Santa Ceia, Ele pegou o pão, deu graças a Deus, deu aos discípulos e disse, esse pão é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Depois de cear, ele tomou o cálice, deu graças a Deus e disse, tomai e bebei, porque isso é o meu sangue, o sangue do novo pacto, que é derramado para a purificação dos pecados de muito. Não dos pecados de todos, mas dos pecados daqueles que se arrependem, confessam ao Senhor e têm como líder Jesus Cristo na liderança das suas vidas. Enquanto os irmãos estarão participando aqui, nós vamos orar ainda pelo pão e pelo vinho, mas enquanto os irmãos estarão participando, nós vamos estar cantando o hino 142, nosso cantor cristão, tá? Vamos orar, eu vou solicitar a Zoraide para agradecer a Deus pelo pão, que é o símbolo do corpo do Senhor que por nós foi moído. E em seguida, eu vou pedir Nete que agradeça ao Senhor pelo cálice, o símbolo do seu sangue por nós derramado na cruz para a purificação das nossas vidas. Vamos orar. Meu Deus, Pai, te agradeço, meu Deus, por estar
especialmente agora nesse momento, eu te agradeço pela participação da Santa Ceia, Senhor. Amém. Pelo pão que nós iremos estar comendo nesse momento, que representa, Senhor, o teu corpo. Que o Senhor possa estar nos dando cada dia a consciência, Senhor, de que o Senhor morreu, Senhor, naquela cruz para nos dar a vida eterna, meu Deus. Te Amém. agradeço por esse momento tão especial, que o Senhor possa estar nos livrando, Senhor, de todos os males desse mundo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nosso Deus, nosso Pai que está no céu. Te agradecemos, Senhor Jesus, pela noite de Páscoa, pelo Santo Deus. Amém. Te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estar na tua casa esta manhã, para louvarmos, para agradecermos tão somente o teu nome. Te Amém. agradecemos, ó Deus, pela tua palavra que ouvimos, ó Deus, que possamos colocar em prática em nossa vida. Amém. Neste momento, ó Deus, nós também te agradecemos, Senhor, por este caso que nós recebemos, onde representa o teu sangue ali que foi derramado naquela cruz em nosso lugar. Amém. Ó Deus, prepara os nossos corações, Senhor. Tira de nós aqui pela tua graça, que possamos cada dia mais estar fazendo a tua vontade, o teu querer em nossas vidas, Senhor. Pedimos nesse momento para as pessoas que estão enfermadas, a família do nosso prefeito, e a família do irmão Lázaro, que tu possa ser consolador por excelência dessas famílias, dessas mais, que estão passando pelo mesmo. Agora, Senhor Jesus, dá-nos ter a tua presença santa, nos guarda pela tua proteção, e nos livra assim a paz de tudo que é mal, e para com teu precioso sangue. Em nome do Senhor Jesus, que vive e reina eternamente. Amém. Amém. Graças a Deus. Então, enquanto os irmãos estarão servindo, nós estaremos cantando o hino 142. Pão da vida, pão do Amém. Tudo servido. Vamos agora fazer uso do pão que veio cá. A palavra de Deus diz que o Senhor, na noite que foi caído, ele tomou o pão, deu graças a Deus, deu aos discípulos e disse: tomai, comei, esse é o meu corpo que por vós foi entregue. Fazer isso em memória de mim. Comemos o pão do Senhor.
Após cear, diz a palavra, o Senhor disse, deu graças a Deus. Observe que em tudo ele dava graças a Deus. Tomou o cálice, deu aos discípulos e disse, esse cálice é o meu sangue, é o sangue do novo pacto, que é derramado para a remissão dos pecados de muitos. Tomai e bebei dele todos. Tomemos o cálice do Senhor. Agradecendo ao Senhor por toda a bênção concedida a nós, pelo privilégio de poder participar da vida em Cristo Jesus, nosso Senhor, sempre tendo em mente esse privilégio, devemos desenvolver uma vida ativa, vida cristã ativa, comprometida com o Senhor, tendo como propósito o servir a Deus. O alvo, como o escritor aos Hebreus, usado por Deus, ele diz que nós devemos estar olhando firmemente para Jesus, é o autor e consumador da nossa fé. Tendo em mente não desviar os nossos olhos, pois são olhos aí significa atenção, está focado nele, está ligado 24 horas por dia, exceto aquelas horas que você está dormindo, mas quando você for dormir, antes de dormir, antes de pegar o sono, você deve, como diz a Bíblia, consultar com o travesseiro, falar com o Senhor, agradecer e pedir que Ele cuide de você enquanto você dorme, né? Ao acordar, lembre-se que um novo dia está diante de você, ore ao Senhor e peça a direção dEle. Nós vamos concluir o culto agradecendo a você que veio à casa de Deus, agradecendo aqueles que estarão nos ouvindo e também sintonizados com o Senhor, mesmo em seus lares. Que Deus tenha misericórdia, confortando os que estão sem conforto, dando graça aos que estão sem a graça de Deus e fazendo a obra de redenção de cada um, conforme a fé de cada um e a misericórdia de Deus para com todos nós. Pai, nós rendemos a nossa gratidão ao Senhor mais uma vez, por toda a bênção concedida a nós, por todo o benefício dispensado a nós. Pedimos que abençoe ricamente os amados que estão em seus lares, que estarão, ó Deus, ouvindo desse culto logo mais às 19h15, que Tu estejas abençoando ricamente cada um, suprindo as necessidades de todos, Pai. Alguns estão enfermos, que o Senhor esteja curando as enfermidades, aniquilando o poder da enfermidade. Os que estão, ó Deus, fracos, que o Senhor esteja fortalecendo. Os que estão desgarrados, que o Senhor esteja trazendo para o Teu aprisco santo, os braços de Jesus, fortalecendo a igreja, santificando a igreja na palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, dando aos crentes disposição, fé, ó Deus, propósito, postura de cristão genuíno, para a glória do Teu nome. Agora que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça abundante do nosso amado Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus sejam sobre nós e sobre o povo de Deus em toda a face da terra, em nome do Senhor Jesus e para sempre. Amém. E graças a Deus. Amém. Com a oração silenciosa e individual, amado, nós estamos pedidos para o nosso próximo encontro aqui na quarta-feira, às 19h30. Contamos com você. Deus nos abençoe. 18h30, desculpa, é o hábito, né? Então, quarta-feira, às 18h30. Nós precisamos de você aqui conosco para nos ajudar e participar do culto ao Senhor. Tenha uma semana feliz na presença do Senhor. Se houver alteração, nós teremos culto. Agora, ainda que seja com as portas fechadas, nós, como eu disse aqui no domingo, o culto de quarta-feira às 18h30 é real, você deve vir. E se houver alguma mudança em termos da política, aí nós vamos realizar um culto. Deve ser no salão interior e tal, mas nós vamos ter o culto. Amém? Amém, amados?
Deus os abençoe. Amém.